Opa pessoal, como eu não consigo mudar a câmera do celular, né? Da normal para frontal, eu estou gravando desse jeito aqui, gravando no espelho, porque em algum momento eu vou mostrar aqui esse livretão, digamos assim, né? E aí eu não, como eu não consigo alternar, eu não posso mostrar minha cara e depois mostrar isso aqui, então estou mostrando aqui gravando no espelho para depois mostrar isso aqui. O vídeo de hoje, tem uns passarinhos aí, acho que vocês estão ouvindo, né? O vídeo de hoje é sobre como eu registrava as minhas coisas anteriormente. Quando eu digo anteriormente, já faz um bom tempo, certo? Que eu fazia desse jeito aqui. E ficou esse registro enorme, tanto é que a pasta nem fecha, de tanto de coisa que tem aqui dentro. Mas aí eu mudei o esquema, não sei se hoje em dia eu estou mais organizado ou mais desorganizado. Eu acho que mais organizado, mas um pouco menos empenhado em guardar informação. Que eu escrevia muita coisa, eu anotava muita coisa e eu guardava tudo isso. Agora não, eu faço muita coisa no computador, né? Então termina que eu tenho menos coisas em papel do que antigamente e por isso eu não tenho mais um bolo desse aqui para mostrar para vocês. O legal é que isso aqui serve como retrospecto, né? Então eu posso dar uma olhada aqui em várias coisas antigas que eu fiz, coisa aqui de 2010, certo? Então 2011, 2010, coisas de mais de 11 anos, né? Que eu desenvolvi e tal, e que ficou aqui guardado para quem sabe algum dia, né, eu voltar, o que eu acho muito difícil, mas pode acontecer, né? E aí eu vou mostrar isso aqui hoje, e aí no próximo registro, né, no próximo Pinheiro Diário, eu vou mostrar como eu tenho feito atualmente, que é com um caderninho muito menor e com muito menos coisa atualmente, que eu estou preenchendo aos poucos, porque de uns tempos para cá eu estou tendo uma certa dificuldade em levar para frente o game design, mas aí eu quero voltar porque é algo que eu gosto de fazer muito, né? Beleza, eu vou mudar a perspectiva aqui da câmera, vamos ver se eu consigo fazer dar certo. Então, subir aqui, dá uma baixada, pronto. Então aqui tem na frente, ó, Designer Journal, que não é um Designer Journal, mas foi o nome que eu quis botar. Aí eu botei aqui alguns dos jogos que estão aqui, ó. C3X, então se você acompanha o blog, você vai ver que tem muita coisa aqui que estão nas lições 1, 2, 3, né, nas lições bem antigas. Então, ó, C3X, Mataram o Cara, Filhos da Lenda, Dice City, que é nada mais do que o Distrito 6, né, só que com o nome antigo dele. Poções Proibidas, que é Cyber Guerrilla. Se você acompanha o blog, você viu que eu tenho um jogo chamado Cyber Guerrilla, né, lá no portfólio. E outros jogos, né? E aí esse negócio está organizado de ordem cronológica, né? Então, o primeiro jogo que a gente vê aqui é o C3X, que é meu primeiro jogo que eu criei, tirando o Rogue Quest, que Rogue Quest não está aqui, porque foi um projeto que eu comecei de fato em 2010 e encerrei. Acho que eu parei ele em torno de 2011 ou talvez até um pouco antes, mesmo em 2010, né? E aí o jogo mesmo que eu fiz e que eu consegui ir do começo ao fim e trabalhei nele muito tempo foi esse aqui. C3X, que é Construa, Compile e Comande. Basicamente é um jogo de montar robô e de lutar com o robô no arena, né? Então eu vou mostrar aqui, talvez esse vídeo fique extremamente longo, eu não sei, mas aí eu vou gravando aqui. Se ficar muito longo eu posso cortar em duas partes, não sei, mas vamos lá. Aqui tem muita informação, eu vou ficar puxando esse negócio pra cá, não, tá meio ruim isso aqui, deixa eu botar mais pra cima, se é que é possível, né? Não dá pra botar tão mais pra cima assim, vai ficar um pouco torto, mas é o que tem, né? Talvez esse vídeo esteja sendo gravado e ficando torto, né? Pronto, foquei aqui, ó. Beleza, aqui tem tudo que eu anotei, ó, ações, vai ter essas ações, foi o que eu pensei lá no começo do jogo, né? Aí eu pensei do jogador ter uma fichinha pra ele, aí ter como se fosse um profile dele, né? Ter as informações lá dele, não sei o que. E aí eu fui pensando nisso aqui, a parte conceitual do jogo, né? Eu ia anotando num pedaço de papel, se você for perceber isso aqui, ó. Esse pedaço de papel é uma folha rascunho, ó. Como é que eu fiz a organização aqui? É uma folha rascunho de... É um local ridículo para uma batalha. Isso aqui é um... Como é que diz? É um romance de... Acho que Dragonlance que eu imprimi. Não, é de Forgotten Realms, que eu imprimi na época. E aí eu acabei de ler, né? Eu imprimi bem pequeno para não gastar muita folha. Acabei de ler e aí eu usei o resto como rascunho. E aí todo rascunho que eu usei, eu escrevi alguma coisa lá. Então isso aqui é tudo folha de rascunho que eu fui juntando com um bocado de coisa que eu ia pensando sobre os jogos, né? Então, veio um bocado de coisa mesmo.
Então isso aqui é tudo ideia que hoje em dia eu não faço mais, porque eu meio que mudei o jeito que eu procedo com os jogos, né? Eu não faço mais, digamos assim, um arcabouço semi-aleatório, né? Assim, pensando em um bocado de ideia. Primeira fase, worker placement, como o Quilargo. O Quilargo é um joguinho que eu descobri na época, né? E eu conhecia poucos jogos na época, então minha base de pesquisa, digamos assim, meu conhecimento sobre game design era muito pouco. Então eu terminava fazendo pedaços de outros jogos, né? Meio que juntando para fazer um Frankenstein. O que não é uma boa abordagem, certo? O ideal é você conhecer jogos o suficiente, né? Para conseguir fazer o seu de uma maneira que beba de várias fontes, mas que não necessariamente você está fazendo cópias, né? Assim, aqui as armas que eu pensei, tá, um bocado de arma, né? O negócio é que eu comecei errado também, né? Se você for ler as lições lá, eu comecei por um jogo muito difícil, que é esse aqui. Que é um jogo muito grande, cheio de peças, cheio de etapas. Aí tem a fase de combate, que é diferente da fase de montagem do robô, que é diferente da fase de compilação. E aí cada fase dessa tem um jeito diferente de proceder. E aí no manual isso aí fica um negócio estrambólico. Eu acho que em algum momento vai ter um manual aqui. E aí, ó, vê como funcionava o combate. Ó. Eu montava um gridzinho das coisas. Isso aqui é o grid de movimentos. Aí eu teria um gridzinho e a pessoa ia mover e tal. Isso aqui já é o tabuleiro do jogador. Aí eu montei, o jogo estava tão complexo que eu montei meio que um fluxograma do que você ia fazer durante a rodada. Aí eu ia demarcando isso com um cubinho aqui. Aí chegou aqui, ó, voltava para cá, a pessoa ia fazendo aqui as repetições, né? Então isso aqui é para fase de combate, certo? Isso aqui ficou tão complexo, né? Um negócio tão grande, que assim, no final das contas, para quem fez, não é complexo. Sendo que para quem está aprendendo o jogo, vai ser um negócio extremamente complexo. E aí termina que você vai ficar testando com a mesma galera, e testando com a mesma galera eles não vão sentir essa dificuldade, porque eles estão vendo o jogo sendo criado desde o começo, né? Então é importante você sempre ir testando com gente nova, especialmente gente nova até no hobby, né? Se o seu jogo tiver esse apelo, né? Que era a ideia, eu queria fazer um jogo que todo mundo jogasse. Assim, não todo mundo, mas muitas pessoas jogassem. E esse jogo com certeza não era isso, certo? Era um jogo muito complexo, um jogo de combate, mas não era o jogo que iria agradar o pessoal que gosta de combate tático, porque ele era um pouco mais leve, né? Então ele estava ali num lugar meio que do limbo, né? E aqui, ó, explicando o jogo completo, como é que funciona. Os jogadores começam com 25 de dinheiro, aí fase de compra, que é a montagem, tantas rodadas, aí vai ter um leilão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Depois de terminar o leilão, aí o leilão tinha todo um bocado de regra que era igualzinho aquele jogo do Loot. Não sei se vocês conhecem, do Ryan Knizia. Eu acho muito legal o sistema do leilão dele, que na verdade ele nem diz que é sistema de leilão, ele diz que é disputa, né? Assim, é um combate. Mas é um sistema de leilão que é muito legal. E eu peguei também um pedaço de um outro jogo que eu não lembro, lembrei. É Infamy, que tem um leilão que quando você participa, você gasta um dinheiro, então é melhor você participar menos e investir mais do que dar vários lances pequenos, porque eu nunca gostei de leilão que você fica aplicando vários lances pequenos e tal, né? Tipo indo de um em um, né? E aí eu juntei várias ideias que eu gostava nesse jogo aqui, certo? E pra mim esse jogo é muito interessante, só que é muito pesado e muito grande e muito demorado, certo? Demora muito ele. E varia muito, assim, o combate estava muito variado. Bom, aqui ó, fase de codificação, que é onde você vai juntar os comandos. Então o jogo tinha deck building. Eu não sei se nessa época eu conhecia deck building, eu acho que eu conheci com domínio. Mas isso aqui faz muito tempo. Talvez eu não conhecesse, mas eu acho que eu conhecia. E aí fase de combate, que aí é basicamente baseado na maioria dos RPG que eu joguei, né? Assim, eu ainda dei uma simplificada muito grande, porque RPG que eu costumo jogar era D&D, né? D&D é muito complexo. Pelo menos o 3.5, né? Que era o que eu jogava mais. E a ideia de playtest, que eu fazia os testes, e aí, não, vamos testar desse jeito, né? Aqui, ó, leilão está demorando, ó, eu marquei aqui, né? Isso aqui é tudo coisa que eu observei durante algum playtest. Então eu anotava muita coisa, certo? Hoje em dia não, eu observo mais e também anoto, certo? Mas não é tanto quanto isso aqui. Talvez porque eu estava começando, né? E aí eu não tinha nem noção do que testar, que inclusive eu estou com uma coluna agora que é playtest com propósito, né? Então você tem um propósito para testar, você não pode testar na doida o jogo inteiro, né? Observações gerais, aí aqui ó, como é que funciona o parry dodge, eu achei meio ruim, aí vou melhorar, e para melhorar eu vou fazer como? Opção 1, opção 2, opção 3, isso eu ainda faço, certo? Sendo que eu faço isso mais no computador ou na minha cabeça, né? E aí eu vou pensando, refletindo, e aí eu posso até fazer um protótipo de alguma coisa e ir testando, né? Para testar as várias opções,
Geralmente meu fluxo é mais linear. Eu botei aqui um solver, porque eu consegui depois de fazer uns testes e escolher a opção que eu achei mais interessante. Hoje em dia termina que eu não faço mais assim playtest em branch, né, ramificando muito o meu jogo, porque aí eu vou criar várias variações, né, do jogo e aí termina que não fica um negócio tão interessante do que eu quero fazer. Eu prefiro isso. Não, eu tive essas 3 ideias. Qual é a ideia que eu acho que é melhor? É essa aqui. Então vamos testar ela e focar nela. Deu errado, aí eu dou um rollback, né? Eu volto um pouco no tempo, mudo a ideia e aí sigo com a nova ideia. Eu não faço 3 coisas de uma vez, porque eu sei que vai dar errado, certo? Aqui já tem uma regrinha, ó. E aí isso aqui é só a primeira folha da regra, certo? Aí tem aqui objetivo, setup, termos específicos, né? Folha, né? Porque às vezes você tem coisas no jogo que não é universal, né? Por exemplo, jogador mais fraco. O que é o jogador mais fraco? É o cara que não sei o que, não sei o que, né? Aí fase 1, a construção, aí enfim, um bocado de regra, né? Eu acho que eu não tenho esse manual todo, deixa eu ver. Não tem. Que é um manual muito antigo, a versão 0.5. Aqui é o tabuleiro, vai aparecer esse tabuleiro várias vezes aqui, ó. E aqui tem um bocado de folha mostrando várias assim, etapas do tabuleiro, né? Várias versões do tabuleiro. Aqui um estilo de carta de dodge, carta de parry. Aí aqui tem um fluxogramazinho, aqui tem explicando a fase de compile. Então fica tudo. Isso aqui era meio que um player aid, né, para ficar na mesa do jogo e tal, para a pessoa saber o que tem no jogo. Aqui eu já comecei a ter mais forma no jogo. A arena, como é que ia ser a arena? Aí eu fiquei pensando em como colocar itens, né, caindo na arena, não sei o que. Eu joguei Crossmaster, né? Vi, Crossmaster funciona assim. Aí eu pensei em botar algumas coisas aqui. E aqui tem um resumão de tudo que eu criei, né? Das peças do robô. Porque basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai montar um robô, aí ele vai ter uma cabeça, braços, corpo e perna. Aí a perna indica o movimento, os braços indicam cada um tipo de ataque diferente. E aí isso aqui tem toda uma posição de como ele está no tabuleiro e tal, bem tático, né? E aí tem um corpo, que é o objetivo do jogo, é destruir o corpo do cara. E tem a cabeça, que é onde estão explicando os comandos iniciais e o quanto o cara vai poder investir em cada comando, né? Então tem uma cabeça mais agressiva, vai ter mais comando de ataque, por aí vai. Aí aqui é todas as cartas, ó, tipo, ó. Aí eu fiz robôs por estilo, né? Então, por exemplo, aqui, robô stealth. Aí ele tem um tipo de cabeça, um tipo de corpo, um tipo de arma, né? Braço, perdão, que é arma, né? Um tipo de perna. Aí isso aqui é o robô desse aqui, mas você não precisa fazer exatamente esse robô. Durante a fase de leilão, você pode pegar o braço desse e a perna de um tanker, né? Aí você vai, isso aqui é meio que só para dar uma ideia aqui de como seria os kits, né? Se você adquirisse o robô bonitinho, digamos assim, mas a ideia é você personalizar seu robô, certo? Então tem meio que um deck building também no robô, mas não é um deck building, né? Apesar de que você compra a carta, ele funciona um pouco diferente. Aqui as regras, aí deve ter, pronto. Aí aqui tem as regras completas, ó, dessa edição. Ó. É um bocado de papel. Ó. Vê o tanto de folha que tem aqui. 1, 2, 3, 4 folhas, certo? Frente e verso, sem nenhum desenho. Não façam isso, certo? Não façam isso. Um manual sem desenho é praticamente pedir para o jogador não jogar o seu jogo. Ele vai pegar aquilo ali, vai ler e vai desistir, né? Que porra é essa? Não estou entendendo nada. Aqui eu registrava as partidas, ó. Partida tal época. Testei apenas combate, ó. Aí testei apenas combate com fulaninho, ó, com Pete. E por aí vai, certo? Então eu anotava os testes. Isso aqui é o tabuleiro, um pedaço dele, né? Que ele tá todo dobradinho aqui. Deixa eu abrir só para vocês verem. Tabuleirozinho, ó. Isso aqui é as coordenadas de onde vão entrar as coisas, né? Como se fosse um spawn de itens e tal. Ou até de objetivos, né? A pessoa tem que vir em tal lugar, tal turno, né? Então eu fui pegando várias ideias e botando. Aí o que acontece? O jogo vai inflando até um ponto que fica inviável. E aí você começa a pensar em como reduzir o jogo, ó, simplificar. Não dá pra ler. Mesmo que eu aproxime, acho que você não conseguiria ler porque minha letra tá horrível, né? Assim, minha letra é horrível. Eu tenho que me esforçar muito para não ficar feia. Mas aí como aqui eu entendo esse código aqui, então pra mim tá bom, porque essa anotação é pra mim, né? Mas aí isso aqui já era o retorno do jogo, já pensando depois de eu ter visto que ele era muito difícil, né? Mas aí terminou que não foi pra frente, ó. Tem algumas ideias, ó, C3X Simple, né? Algumas ideias aqui e tal, morreu, né? Porque aí, durante o desenvolvimento do C3X, eu também comecei a fazer Matar o Cara, porque eu vi que tava muito difícil fazer esse outro jogo aqui. E Matar o Cara é um jogo de destreza, que eu pensei que seria mais legal fazer porque seria mais simples, né? E eu gosto de jogo de destreza, aí tem aqui mesmo esquema de anotação de rodada, aí as regras desse jogo, aí é bem mais curta, certo? É pouca coisa, isso aqui não é a regra mais, isso aqui é a regra. Já que já está tudo, no seu turno